Bom, para quem não estava ainda na sala, novamente aí boa noite a todos, né? E acho que salvo me engano, boa noite. Salvo me engano, hoje é o penúltimo encontro que eu tenho com vocês, e aí isso encerra na semana que vem, né, no dia 25. Basicamente isso. Então vamos ver até onde eu consigo avançar. Em relação aos textos que faltavam, deixa eu entrar aqui, eu coloquei os textos 4 e 5, né? E já criei o campo de entrega do segundo relatório, né? Então o texto 5 chama-se Novas Perspectivas para a Gestão das Cidades, Estatuto da Cidade e Mercado Imobiliário, e o texto 6, Espaço e Planejamento Urbano na Sociedade Contemporânea. Então, acho que na próxima aula eu faço um apanhado geral desses dois textos. Das conversas que eu estou tendo aí com vocês, eu apertando o botão errado. A gente está falando aí de cidade, né? Eu acho que vale a pena um pouco comentar sobre Curitiba, né? Então, deixa eu abrir aqui. Só para ter uma ideia do estado da arte, né? Quer dizer, é quase que quando a gente discute a questão do urbanismo, né, no Brasil, é quase que um consenso, né, colocar Curitiba aí como um modelo, né, de urbanização que, vamos colocar assim em termos diretos, deu certo, né? Esse deu certo, obviamente, a gente tem que ler com alguns cuidados, né? Quer dizer, ele deu certo para quem e onde, né? Então, quando a gente quando a gente pega a história de Curitiba, né? Sobretudo a partir ali dos anos de 1950, né, a década de 50, e por quê, né, este momento? Né? Porque a partir dos anos 50, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial, que se constata, que se verifica no país como um todo, é um processo de aceleração do processo do binômio industrialização-urbanização. Ou seja, as primeiras indústrias que a gente verifica no Brasil, no eixo Rio-São Paulo, elas datam ali do final do século XIX, início do século XX. Quer dizer, mas são embriões, nada comparado com aquilo que você começa a ter, por exemplo, a partir dos anos de 1930 e, sobretudo, a partir dos anos de 1950. Né? E em especial aquilo que hoje a gente denomina, né, considerando as regiões geoeconômicas, então a região centro-sul, né, ou a região pelo IBGE sudeste,
sul do país, principalmente as capitais e algumas outras cidades no entorno, né, ou dessas capitais ou próximas, elas começam a passar também, né, por esse processo de crescimento da atividade industrial, né, e concomitante isso a um redesenho da malha urbana, né, do território da cidade como um todo. Quer dizer, quando a indústria ela entra na cidade, automaticamente essa cidade ela passa a ser redesenhada, né? Então, por exemplo, era muito comum aonde você tinha ali atividades industriais, né? Ao lado os chamados bairros operários, quer dizer, muitas vezes financiados por esses grupos industriais, né? Quer dizer, para facilitar a proximidade do trabalhador com o seu local de trabalho, né? E ao mesmo tempo, ali nos anos de 1950, sobretudo com o governo né, o governo federal do Juscelino Kubitschek, deixa eu até pegar aqui a data exata, 56, isso. Deixa eu... Aqui. Ou seja, o governo JK, né, do Juscelino Kubitschek, ele entra mineiro, né, assume a presidência ali em 1956, vai até 1961, né, e ele tem todo um programa, um discurso, né, de desenvolvimento econômico do país, calcado e assentado na atividade industrial, sobretudo vamos colocar assim, em políticas de atração de indústrias do exterior para o país, né? Então fica ali muito bem claro que o Estado fica incumbido pela indústria de base, as indústrias mais complexas, aquelas que a gente chama de bens de produção, de bens duráveis, ficam mais no âmbito das indústrias estrangeiras, e os bens chamados semiduráveis e não duráveis mais no âmbito das indústrias nacionais. Mas isso não vem ao caso, né? O que vem ao caso é que o Juscelino Kubitschek tem um lema do Brasil 50 anos em 5, né? Ou seja, então é um projeto de você desenvolver, alçar o Brasil, né? Ali no regime, durante o mandato dele, desenvolver o país de tal ordem, né, que o lema é: vamos desenvolver 50 anos em 5 anos. E você tem um marco do ponto de vista urbanístico, né, que de uma forma ou de outra ela vai, digamos, interferir, servir de parâmetro, servir de modelo para o processo de urbanização no Brasil como um todo, né? Que é a famosa construção de Brasília, né? Então, em tempo recorde, você tem, né, até então a capital federal do Brasil é ali no Rio de Janeiro, né? Em tempo recorde você constrói e transfere Brasília para a região
centro-oeste, né? Quer dizer, dentro ali do estado de Goiás. Então você tem um marco urbanístico, né? Dado pela equipe do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer. Então por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Porque quando a gente vai ler a história do urbanismo, ou digamos do planejamento urbano de Curitiba, né, a gente sempre costuma ter como marco, né, de uma mudança significativa o Jaime Lerner a partir de 1971, né, quer dizer, um prefeito biônico, quer dizer, um prefeito nomeado. Mas você já tem, anterior ao Jaime Lerner, ou seja, ali já em meados dos anos 50, meados dos anos 60, prefeitos e equipes procurando pensar a cidade, a Curitiba, fazendo um contraponto entre aquela Curitiba de caráter, digamos, mais rural, né, para uma Curitiba mais moderna, né? E aí a necessidade do redesenho da cidade como um todo, né? Mas quem coloca isso em prática, quer dizer, então é óbvio que o Jaime Lerner não faz isso do zero, quer dizer, ele já tem toda uma base que vem sendo construída durante pelo menos uns 15 anos de discussão, né, das prefeituras anteriores. O Jaime Lerner é um divisor de águas efetivo, né, para o processo de planejamento urbano e alterações significativas do ponto de vista urbanístico da cidade de Curitiba, né? E o Jaime Lerner tem, ao longo da sua trajetória, aí, três mandatos, né? 3 momentos na história de Curitiba como prefeito. Então, de 71 a 75, de 79 a 84, de 89, né, a 93. Né? E na década de 70, né, quer dizer, isso ainda não era obrigatório por lei, né? A ideia do plano diretor ela é disseminada no Brasil inteiro, mas ela consta como obrigatoriedade a partir da Constituição de 1988, né? Mas óbvio que os municípios, as cidades, não todos, mas alguns faziam, né, a ideia do plano diretor no sentido de entender de que o plano diretor é um dos instrumentos do planejamento urbano e um dos instrumentos que te permite alguma forma de ordenação, né, da cidade. E o Jaime Lerner ele vai fazer o redesenho, né, ele vai literalmente fazer o redesenho do tecido urbano e, sobretudo, da malha viária da cidade e o modo como a cidade ela se organiza do ponto de vista não só do ponto de vista do uso e ocupação do solo urbano, do zoneamento, né? Mas, por exemplo, de toda a gabaritagem das edificações, né? Então, você vai ter um traçado, uma retícula viária, né, que vai ser estabelecida e do ponto de vista da mobilidade urbana, que é um grande desafio que está sendo colocado já nos anos 70, dado a celeridade do crescimento demográfico da população brasileira, né? Curitiba, ela inaugura, né, a lógica que nós temos, né, dos tubos, né, quer dizer, uma espécie de metrô de superfície, né, os chamados ônibus
expressos, né? E que tem toda uma lógica de circulação dentro da cidade. Eu acho bem interessante o modelo, né? E, ao mesmo tempo, como qualquer outra grande cidade, Curitiba começa, do ponto de vista do ideário público, do marketing público, a tentar e procurar criar uma identidade própria, né? Quer dizer, uma identidade no sentido de disseminar isso, né, para além de Curitiba, para além do estado do Paraná, né? Então, por exemplo, quando você vai para o Rio de Janeiro, a ideia da cidade maravilhosa, né? São Paulo é a cidade, é a capital da indústria, a locomotiva econômica do país, né? Quer dizer, então, várias cidades têm aí algumas nomenclaturas no sentido de tentar lhes dar uma identidade, né? E o interessante de Curitiba é que essa ideia de identidade ela vai mudando de década após década, né? Então, nos anos 70, né, quando Jaime Lerner ele começa a redefinir, né, ele compra muita briga, né? Eu sei, por exemplo, da história quando ele decide fechar a circulação de automóveis na região central de Curitiba. Foi um pega para capar, né? Quando a gente conversa com os antigos e resgata documentos, ele comprou uma briga feia, né? Porque a população não aceitava, mas depois acabou entendendo, né, o tão quanto a não circulação de automóveis dentro do centro de Curitiba era uma ação, por exemplo, de proteção, né, daquele patrimônio arquitetônico que você tem ali. Quer dizer, óbvio, você tem algumas ruas onde circulam automóveis, mas você tem uma área significativa e abrangente, sobretudo ali o calçadão da 15, onde não passa carro, não entra carro, né? E também, Jaime Lerner não inventa isso do nada. São Paulo também tem um pouco dessa característica, né? Quer dizer, em alguns lugares onde antigamente passava-se carro e se entende que para a preservação do patrimônio arquitetônico criam-se calçadões e que permite ao cidadão, né, a sua locomoção, né? E ao mesmo tempo, Jaime Lerner intensifica, a gente costuma dizer, né, que Curitiba tem essa característica da cidade verde, né, uma cidade arborizada, quer dizer, isso é uma questão cultural, né? Então, novamente, quando você conversa com a população mais antiga, o cuidar do quintal, o cuidar da frente da casa, era uma questão de honra, né? Era uma questão de brio, né? De manter as tradições, né? Sobretudo pelas características que você tem de diferentes estratos, né? De povos oriundos da Itália, da Alemanha, da Polônia, né? Então, um outro tipo de mentalidade, de cultura, né? E que, de alguma forma, isso entra dentro do plano diretor e é incentivado pela prefeitura, né? Então, ali nos anos 70, a cidade ela começa a construir a ideia de ser a capital humana, né? Então, associado a uma beleza, a um conforto arquitetônico,
a um sistema de transporte eficiente quando comparado já com outras metrópoles, né? Então cria-se essa ideia de capital humana, né? E nos anos 80, né, conjugado, associado à ideia de capital humana, capital da qualidade de vida, né? Tudo bem até aqui? Bom, ali, né, depois, nos anos de 1990, né, na onda, para quem está fazendo, para quem fez a disciplina comigo de meio ambiente, sustentabilidade, enfim, não gosto do nome, mas um pouco importa o nome, mas na esteira, né, do movimento ambientalista que você tem, a partir, sobretudo, do grande encontro da geopolítica ambiental no Rio de Janeiro, a partir de 92, e aí toda a construção, e o Brasil vai ser signatário de uma série de acordos, né, que muitas vezes não sai do papel, mas enfim, a tal da preocupação com o ambiente, com os recursos naturais, com a qualidade de vida, as cidades, e isso é um fato, elas começam, sobretudo os poderes municipais começam e estaduais começam a endurecer as regras, as legislações do ponto de vista, por exemplo, do tocante à poluição da água, à poluição do ar, a questão dos ruídos, quer dizer, então você tem, né, ao longo dos anos de 1990, um endurecimento da legislação ambiental no mundo como um todo, mas em especial também no Brasil, né? E Curitiba, na medida em que ela vai criando as chamadas ditas unidades de conservação, né, urbanas, que são os grandes parques que nós temos, né, em Curitiba, associado, né, a bairros arborizados, as chamadas calçadas ecológicas, óbvio, né? Muita gente coloca, eu conheço muito curitibano que tem orgulho de dizer que aqui é um pedacinho da Europa, né? Sei lá, eu acho um pouco exagerado, né? Sobretudo quando você vai para bairros periféricos, aonde, né, essa realidade ela escapa, né? Ela não acontece, né? Mas sim, você tem partes da cidade, né, que promoveram a ideia de que Curitiba, e isso também disseminado para além de Curitiba, para além do Paraná, né, que Curitiba também passava a ser ali também a chamada capital ecológica, né, quer dizer, a capital preocupada com as questões ambientais, né? Então, além dos grandes parques, né, públicos, por exemplo, que você tem, a legislação urbanística em Curitiba ela permite que você crie as chamadas unidades de conservação particulares dentro do ambiente urbano, né? Então você tem, a depender do terreno da qual você é dono, né? Caso ele possua ainda algumas características mais naturais, mais preservacionistas. Enfim, existe uma legislação, uma lei, não sei se vocês conhecem, é possível de você
criar uma unidade, né, de conservação particular, né? Quer dizer, óbvio isso avalizado, né, e autorizado pelo poder público municipal, né? E nesse momento, e a gente percebe isso no discurso, óbvio que essas nomenclaturas elas vão se sobrepondo uma na outra, mas ela não desaparece. Ah, deixou de ser capital humana. Não, ela vai se sobrepondo a novas lógicas. E você consegue, por exemplo, uma figura, não vou entrar aqui no mérito se bom governante, mau governante, não, mas para mim que sou paulistano é uma figuraça, né? É um ícone de Curitiba. Você percebe esse discurso da capital tecnológica, as indústrias de software e tecnologia no discurso, por exemplo, do prefeito Rafael Greca. E é um fato, uma realidade, porque quando você olha o mapa de polo tecnológico no Brasil, né, porque nós temos dentro do território brasileiro um polo, né, de tecnologia, de indústrias de software, né? Ele pega de Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né? Quer dizer, é como se fosse um corredor. Passa para algumas cidades do interior, por exemplo, Campinas entra também dentro deste corredor, né? Mas existe um pequeno corredor, tá? Então, a venda, né? A ideia de que Curitiba ela está buscando a condição de ser uma capital tecnológica, ela está embutida no discurso oficial da prefeitura, né? E um dos projetos, óbvio, que por conta da pandemia, talvez ele não saia do papel, ou se sair, vai ser um pouco mais para frente, mas, por exemplo, existe um projeto da prefeitura que seria colocar o sinal de internet gratuito por toda a cidade, né? Ou seja, para que todas as pessoas pudessem ter acesso ao sinal de internet de modo, né, gratuito, né? E fazer o uso dessa internet não só para efeito de lazer, mas é fato, né? Curitiba, ela, por exemplo, ela tem uma série de aplicativos que auxiliam, quando a gente pensa, por exemplo, a ideia de gestão pública, auxiliam de modo mais direto o contato entre o cidadão e o poder público municipal, e isso faz parte de uma estratégia também, né, de planejamento. Eu já fiz uso de alguns aplicativos e confesso que fiquei bem satisfeito, né? Não é este aqui. Tá. Então, basicamente, o que o Jaime Lerner, né, a imagem está um pouco distorcida, ele vai desenvolver do ponto de vista da mobilidade. Ele se baseia num plano chamado Plano ASH, né? Quer dizer, AGASH, o que eu falei, né? Já vem sendo discutido anterior ao primeiro mandato do Lerner
digamos, uma nova Curitiba, né? O que cabe ao Jaime Lerner é colocar em prática, né, o desenho, né, o traçado. Né? E aí o que vai prevalecer é esse modelo, né, que nós temos vigente dentro da lógica de circulação da cidade. Né? Quer dizer, então é um sistema radial, né? Aonde você tem grandes eixos, ou vamos colocar grandes avenidas que saem praticamente de todas as pontas da cidade, né? Da ponta digamos, da periferia, cruzando, né,